Uma das mais recentes polêmicas na educação brasileira envolve a chamada Escola Sem Partido. O projeto de lei foi elaborado pelo senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, e pretende implementar nas diretrizes da educação uma série de restrições aos professores. O programa defende a neutralidade dos professores diante de questões políticas, ideológicas e religiosas em sala de aula. Para falar do assunto, eu recebo a professora doutora da PUC de São Paulo, Madalena Guasco. Tudo bem, professora? É um prazer recebê-la no estúdio. É possível pensar em escola sem partido, uma vez que a escola é o caminho da formação? Então, a escola tem como papel formar o cidadão. Esses partidários da escola sem partido, porque na verdade isso é uma falácia, na medida em que o movimento está sendo proposto por partidos, não é? O próprio nome que eles deram já é enganador, porque na verdade a escola ela não tem que ser partidária, político-partidária. A escola tem que formar o cidadão. E para formar o cidadão, você tem que discutir todas as concepções que existem na sociedade. É papel do professor discutir. E quando o aluno pergunta qual é a sua posição, é correto o professor dizer qual é a sua posição e justificar do ponto de vista com argumentos científicos, com argumentos em cima de dados, enfim. Essa é a forma como deve se dar a relação professor-aluno em sala de aula, para que o conhecimento tenha significado, não é? Então, essa ideia de uma escola sem partido, primeiro que ninguém defende uma escola de partido. E segundo, que a escola sem partido propõe uma neutralidade que é impossível de existir. A própria escola, independente do professor, recebe muitas influências, não é? A ideia que eles têm é que o aluno é passivo. O aluno não é passivo. O aluno traz para dentro da escola inúmeras ideias, inúmeras visões de mundo, não é? E dentro dessa escola, o aluno discute com os seus colegas e também discute com o professor. A ideia que eles têm de uma criança passiva, de um jovem passivo, capaz de ser doutrinado, é uma ideia, inclusive, muito ruim do jovem. Porque aí a ideia deles é que o caminho seja qual, então? Onde seria a formação, então, dessas Então, eles pessoas? têm a ideia de que quem forma, quem educa, é a família. E que a escola tem que ser uma escola que apenas passe conhecimento. Como se passar conhecimento pudesse ser feito sem opiniões. Então, como é que você separa uma coisa da outra? Então, pois é, não se separa. Então, é pseudo ideia de neutralidade, é impossível. Numa sociedade, é impossível ser neutra. Não é? Esse princípio da neutralidade é um princípio que mostra que eles, de fato, não estão querendo discutir a escola verdadeira. Eles estão querendo criar um ambiente ideológico, conservador, de perseguição. Nós, por exemplo, chamamos esse projeto de lei da mordaça, porque eles colocam o professor como sendo... A primeira figura do professor que eles colocam no projeto é uma figura absolutamente desrespeitosa, inclusive da profissão do professor, não é? E segundo, assim, como é que você vai evitar que o professor dê sua opinião? Colocando um cartaz para os alunos, dizendo, olha, se o seu professor falar alguma coisa que você considere que é doutrinação, você tem que... Você vai lá e denuncia, Pois é, professor. então isso é um verdadeiro absurdo do ponto de vista das relações intra-escola, dentro da escola. Né? Então é impossível implementar uma proposta como essa Essa nas proposta, escolas. ela está sendo considerada inconstitucional, não é? Existem 4 projetos de lei, um que começou em 2014, depois mais 3 que foram propostos, que foram apensados na Câmara Federal. Mas já existe parecer, né, do Ministério Público Federal de inconstitucionalidade. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTE, entrou com uma DIN, logo após ter sido aprovada na Câmara, na Assembleia Legislativa de Alagoas, do projeto de lei. Então, esse projeto de lei que foi aprovado em Alagoas vai ser julgado pelo Supremo. Então, esse mesmo projeto já existe lá em Alagoas? Lá em Alagoas foi aprovado. Na verdade, o governador vetou e, novamente, os deputados... Derrubaram o veto derrubaram o veto e aprovaram. Então, em cima disso, a Confederação entrou com a DIN. Essa DIN está no Supremo. O relator é o ministro Barroso. Ele já está analisando. E o CGU, inclusive, já emitiu um parecer dizendo que é inconstitucional. Então, essa proposta ela é inconstitucional porque ela fere os princípios da Constituição e ela fere os princípios da LDB, não é? A LDB diz que a escola deve formar o cidadão e a LDB diz
que existe liberdade de cátedra, não é? E também exigir de um professor, que hoje qual é a ideia que nós temos do professor? Que o professor tem que ser um pesquisador, o professor tem que escrever artigos, o professor deve escrever livros. Como é que você vai escrever um artigo, você vai escrever um livro, sem ler várias opiniões e sem dar a sua opinião? Então é um contrassenso. É impossível. Exato. Então, para você, esse projeto não deve passar. A sua expectativa é que ele não passe. A nossa expectativa... Bom, primeiro já existe uma frente nacional que foi criada no Rio de Janeiro, uma frente nacional contra a escola sem partido, que congrega mais de 43 entidades. Então, existe todo um movimento. E lógico, estamos debatendo a situação. Agora, a nossa expectativa é que ele nem tramite na Câmara Federal. Porque o CGU já disse... já mandou para a Câmara Federal um parecer dizendo que é inconstitucional. Ele é inconstitucional. Obrigada, professora, pela entrevista. Boa tarde, professora. Boa tarde.